negócio, estava fazendo dupla jornada, que era algo que eu sempre tinha almejado. Mas um certo dia no culto, eu tive uma visão no culto da tarde de bênção. Eu via vários laços me ligando a várias pessoas e uma tesoura cortando aqueles laços. Eu sempre fui muito de conversar com muitas pessoas, sempre fui muito de falar com muitas pessoas dentro do ministério que eu estava, então sempre estava cercada de pessoas. Só que eu também colocava muita expectativa sobre as pessoas que estavam próximas de mim. Mas eu tive essa visão e não entendi o que ela significava, e eu perguntava para o Senhor, tá, mas o que significa isso? E ele falava, você vai passar um processo sozinha. E eu passei o tempo e esqueci dessa visão. E continuei a trabalhar, continuei a minha rotina. Um dia um irmão chegou no meu trabalho, um irmão que trabalhava no mesmo lugar que eu, e falou, olha, não sei o que é, mas o Senhor mandou eu vir te falar que aqui não é o teu lugar. E eu resolvi sair desse trabalho. E eu saí desse trabalho. E coloquei lá, treinei outra pessoa para ficar no meu lugar. Com o passar do tempo, a menina que estava lá não deu certo. E eles me chamaram novamente com uma proposta melhor. Um salário melhor, carga de trabalho reduzida. Eu trabalhava das 7 às 2 da tarde. Ganhava um salário maior, que antes que eu trabalhava até às 4 da tarde. Então eu aceitei voltar. E eu tampei os meus ouvidos e ignorei que o Senhor tinha falado que ali não era o meu lugar. Quando eu voltei, foi o derradeiro da minha queda. Por quê? Eu comecei a ter vários problemas dentro daquele mesmo trabalho. Eu comecei a ouvir coisas ao meu respeito, dentro e fora, que geraram feridas em mim. E eu me vi num poço de depressão profunda. Eu me vi num lugar escuro, num lugar solitário, frio, vazio. Eu cheguei ao ponto de ficar meses sem sair da minha casa. Eu larguei tudo. Eu larguei o ministério, eu larguei o meu trabalho, eu larguei o projeto do meu negócio, eu larguei tudo e me tranquei dentro da minha casa. E eu não conseguia sair da minha casa. Às vezes eu me arrumava para tentar ir na igreja, eu abria a porta e eu tinha crises de pânico. E eu não conseguia sair. E eu não conseguia sair daquele ambiente da minha casa e ir para a igreja ou ir para qualquer outro lugar. Tudo nesse período, há 7 anos atrás, quem resolvia era meu marido. Tudo da escola do meu filho era meu marido que resolvia. Mercado era meu marido, banco era meu marido. Porque eu realmente não tinha força para sair para lugar nenhum. Eu não tinha força para arrumar a minha casa. Eu só queria ceifar a minha vida. Várias vezes na madrugada, meu marido acordou e me pegou com uma faca na mão. E eu só estou aqui hoje contemplando o crescimento do meu filho, contemplando tudo que o Senhor tem para mim, porque Deus acordava o meu marido de madrugada toda vez que eu pensava em fazer alguma besteira. Toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa, porque eu só queria sair daquele buraco escuro que eu não via uma luz. Deus acordava ele. E ele ia lá e ele orava. E ele conversava com os meus pais, olha, a Josi tá assim. Um dia eu cheguei pra ele e falei, amor, pede alguém lá do ministério pra vir aqui em casa, pra poder me levar lá na igreja. E ele falou, Josi, eu já pedi e ninguém quis vir. Eu já pedi e ninguém quis vir. Então imagina a minha decepção. Os irmãos que antes eu conversava e eu falava e tal, não queriam ir lá. Então eu me afundei mais e mais, eu só queria acabar com aquilo logo. Até que a minha mãe começou a levar a igreja dela lá em casa. E eles começaram a fazer uma campanha lá em casa. E eu comecei a orar, obviamente também fui psicólogo. E o Senhor começou a me tratar. E ali o Senhor começou a me tratar. Eu só me via como cinzas. Sabe quando você só vê cinzas? Você não tem mais nada, você não tem esperança de mais nada e não tem vontade de mais nada. Eu só me via ali, mas debaixo daquelas cinzas tinha um raizinho ali de brasa. E diante daquela brasa, o Senhor reavivou a chama. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você foi decepcionado por pessoas, se você foi decepcionado por relacionamento. Não sei se você está se sentindo sozinho, não sei se você está se sentindo sem força, não sei se você não tem força para sair da sua casa e caminhar, e hoje você está aqui pela misericórdia, mas eu quero falar que debaixo das chamas, e debaixo das cinzas que você acha, tem ali brasa, e nessa brasa o Senhor vai acender
manter. Aleluia. Precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já eu nasci em um lar cristão. E durante um bom tempo da minha vida eu ouvi falar sobre Jesus. Eu tive uma boa criação, um bom ensinamento, mas ainda muito cedo, quando eu tinha 3 anos, os meus pais se divorciaram. E durante muito tempo na minha infância eu culpei a Deus por isso. E eu questionava, Senhor, se o Senhor existe mesmo, por que destruiu a minha família? Senhor, se o Senhor existe mesmo, por que a minha família não pode ser como das outras crianças? E eu questionava a Deus e o culpava, e eu tinha raiva dele. Eu ia para a igreja todos os domingos com a minha mãe, mas eu não sentia prazer de estar ali, porque eu achava que Deus era o culpado pela separação dos meus pais. Mas eu cresci e vim para Minas Gerais. E quando eu cheguei aqui, de repente, em um culto normal, em que talvez muitas pessoas não davam valor e não entendiam o que estava acontecendo ali, os meus irmãos foram à frente e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E eu não por livre e espontânea vontade, mas simplesmente por influência, eu fui com eles também. E eu aceitei a Jesus como meu Salvador também. Mesmo não entendendo o que aquilo significava na minha vida, eu o aceitei. E depois de alguns dias, depois de algumas semanas, meses, o Senhor começou a tocar no meu coração, sarar as minhas feridas e me chamar para a presença dEle. E Ele derramou sobre mim chamados, uma criança de 8 anos, dizendo que eu pregaria o Evangelho e que eu faria diferença em vidas. E eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 8 anos. E quando eu me lembro dessa fase da minha vida, eu lembro do meu primeiro amor, a qual eu passava madrugadas e madrugadas orando, lendo a Bíblia e desejando mais do Espírito Santo. E o Senhor me usava na minha escola. Eu mandava cartinhas e bilhetinhos falando: Jesus te ama. Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus vai restaurar a sua família, mesmo tendo a minha família quebrada. E chegou uma fase da minha vida que eu cresci. Adolescência. E eu queria saber o que os outros adolescentes fora da igreja estavam fazendo. O que os outros adolescentes estavam ouvindo. As amizades que eles tinham, eu queria também, porque eu tinha um vazio dentro de mim, eu queria preenchê-lo. Então eu comecei a deixar de orar. Comecei a adquirir outras amizades e me afastei do meu melhor amigo, que é Jesus Cristo. Comecei a ouvir músicas que só me depravavam e me distanciavam do amor de Deus, mas aparentemente eu estava bem. Eu estava todos os dias na igreja. Eu estava todos os dias louvando e pregando e falando de Jesus, mas por dentro eu estava vazia. Por dentro já não havia mais a chama do Espírito Santo queimando dentro de mim. Mas ninguém percebia. Até que um dia, cansada, no fundo do poço, assim me encontrando em depressão, eu falei para Jesus numa oração de madrugada. Eu me afastei do Senhor. E talvez o Senhor nem me queira mais. Talvez o Senhor nem ache mais valor em mim. Mas eu sirvo a sua falta, Jesus. E se o Senhor ainda sente a minha falta, se revele a mim como nunca antes. E eu achei que Jesus não ouviria a minha oração. Eu achei que aquilo era apenas uma oração vã que passaria e que Ele nem daria corda. Mas naquela madrugada o Espírito Santo me visitou. Em uma visão eu vi os pés de Cristo entrando naquela sala onde eu me encontrava. Era um lugar escuro, onde eu estava com uma faca em minhas mãos. E o Espírito Santo entrou naquele lugar e eu senti somente a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E aquele clarão tomou conta, eu não conseguia ver mais nada, porque aquele brilho, aquela luz tomou conta de mim. E era como se aquilo tudo que eu estava passando tivesse saído, dando lugar para Jesus. E eu só ouvia uma voz branda e suave dizendo: eu ainda conto com você. Aleluia, Deus. Eu ainda tenho uma história para você. Eu ainda te chamo, eu ainda te separei. Você é minha e eu não te troco por nada. São jovens, irmãs e irmãos que estão aqui hoje. Jesus te chamou com um propósito. Não deixe esse propósito se perder. Adolescente, não se afaste